Eu quero ver. A luta se fortalecer. Eu quero ver. A mudança acontecer. Eu quero ver. Como será afinal quando o povo descer o morro e não for carnaval? Olá, está começando o programa Eu Quero Ver, produzido pela Central Única dos Trabalhadores de Alagoas. E nessa edição você vai acompanhar a entrevista de estúdio feita com Luciano Rodrigues, que é secretário de Juventude da CUT Alagoas. Ele fala sobre a Jornada Mundial pelo Trabalho Decente, que tem como tema o desemprego na juventude e a crise financeira, e também aborda sobre a visão da CUT com relação aos projetos Brasil Mais Seguro e Juventude Viva. Acompanhe. Luciano, boa tarde. Nós tivemos agora no último dia 7 a comemoração do Dia Mundial pelo Trabalho Decente, certo? Inclusive tem a Jornada Mundial e cujo tema é a crise financeira e a juventude desempregada. Então eu queria saber quais são as discussões, de que maneira o jovem ele está inserido dentro dessas discussões. Boa tarde, Dayana. Foi uma data muito importante, uma data reflexiva, mas também uma data que seja usada como protesto, porque essa crise que teve financeira do capital, os empresários aproveitaram para cortar direito já adquirido, e uma faixa da sociedade que foi mais atingida foi os jovens. Ou seja, quando teve a crise, eles pegaram os jovens que estavam no mercado de trabalho e cortaram seus direitos, muitas vezes foram mandados embora. Nós temos um exemplo de Portugal. 25% da população de Portugal está desempregada. E nessa grande maioria são jovens entre 16 e 29 anos. Foi uma faixa etária que eles mais atingiram. A Conferência do Trabalho Decente, a primeira que aconteceu aqui no Brasil, foi uma conferência tripartite. Eu acho que tinha tudo para dar certo, mas os empresariados não vieram para a discussão, não houve uma discussão democrática. As convenções da OIT, que eram as nossas causas principais, que garantiam os nossos direitos, por exemplo, a Convenção 158 da OIT, que é importantíssimo para o setor público, os empresariados não aceitaram discutir essas questões e pararam a conferência. Se reuniram, todo o tempo eles ficaram reunidos e não houve uma discussão na conferência. A conferência foi parada. Certo, ok, mas falando aqui, o que a CUT, então, tem a dizer com isso? Quais são as medidas necessárias para que essa questão do desemprego ela seja combatida de maneira concreta? Bom, nós sabemos que aqui em Alagoas e no Brasil, a maioria dos jovens já entra no mercado de trabalho desempregado. O jovem já entra no mercado de trabalho vulnerável, por ser uma faixa etária mais explorada pela ganância do capital. E se a gente fizer um recorte se for jovem, negro e mulher, essas condições são piores ainda. Ou seja, aqui em Alagoas, isso piora porque a gente não tem igualdade de oportunidade. Ou seja, muitas vezes o jovem é qualificado para trabalhar um posto, num trabalho decente, e é submetido a trabalhar num trabalho onde ele vai ter danos à sua saúde, vai ter danos a seus estudos. Ou seja, a gente defende também que o jovem precisa urgentemente de não trabalhar, que ele se mantenha estudando. Diante disso, quais seriam as mudanças necessárias para que esse cenário seja modificado, desse cenário desse jovem desempregado? Porque a gente sabe que no mundo nós temos cerca de 75 milhões de jovens desempregados, não é isso? Então, a gente sabe que é algo mesmo agravante. Então, o que fazer de concreto para que isso seja revertido? Bom, acho que primeiramente tem que mudar a nossa legislação. Porque a alta rotatividade do mercado de trabalho atinge principalmente os jovens. E o jovem fica vulnerável a isso. Por exemplo, o jovem chega no mercado de trabalho já desempregado. E ele é obrigado a aceitar qualquer posto de trabalho. Porque muitas vezes o jovem tem uma tripla jornada. Ele tem que estudar, tem que trabalhar e às vezes é pai de família ou mãe de família. Ou seja, aí chega uma fase da sua vida que você tem que fazer uma escolha entre o trabalho e os seus estudos. Exatamente. Muitas vezes escolhe o trabalho. É aí que ele é submetido às piores condições de trabalho. Um trabalho indecente, um trabalho onde ele não tem proteção social,
o trabalho dele não tem seus direitos garantidos, aí com isso ele sofre, adoece muito mais os jovens. Ou seja, uma das soluções era mudar a nossa legislação brasileira trabalhista voltada para os jovens. Nós temos a certeza que não é necessário criar mais postos de trabalho. O ideal seria criar mecanismo de financiamento da renda dos jovens que financiem os seus estudos. E assim ele permaneceria mais tempo nos seus estudos até concluir sua faculdade. E quando saísse dela, já saía com uma idade ideal para ocupar um posto de trabalho decente. Sim, mas quais seriam esses mecanismos? Bom, um dos mecanismos seria o ProUni, o REUNI, que garante a permanência dos jovens nos estudos. A questão das cotas também ajuda muito a juventude negra. As cotas é importantíssimo que garanta o acesso às faculdades. Assim os jovens permanecem mais tempo nos seus estudos e saindo mais qualificados para o mercado de trabalho. Certo. Isso é um assunto também que relaciona a questão da rotatividade que você citou anteriormente. Eu vi no artigo que o Brasil possui um dos maiores índices dessa alta rotatividade. Então, de que forma isso pode prejudicar a carreira do jovem profissional, da juventude? Já que a gente convive com essa realidade dele ainda, de existirem jovens que trabalham muito cedo. Nós da Central Única dos Trabalhadores, nós temos fortes críticas a umas leis que tem, por exemplo, a lei do jovem aprendiz. Do meu ponto de vista, eu acho que essa lei ajuda e aumenta a alta rotatividade de jovens no mercado de trabalho. Os empresários se aproveitam da brecha dessa lei, contratam jovens entre 16 e 18 anos, faz um contrato de 6 meses, esse jovem fica 6 meses nesse posto de trabalho, consequentemente, para não criar vínculo trabalhista, esse empresário demite esses jovens e contrata novamente mais jovens para ocupar aquele setor, se assegurando dessa lei dos jovens aprendizes, do primeiro emprego, que a gente tem que rever essa lei. Consequentemente, esse jovem vai ser prejudicado nos seus estudos. E até ele profissionalmente, né, futuramente pode. Isso, e profissionalmente. Isso é um forte impacto para ele. É um forte impacto, porque ele não vai criar uma carreira, ele vai estar sempre no mercado de trabalho, à procura de trabalho. Quando encontra um trabalho temporariamente, isso prejudica os seus estudos. Você não tem como você financiar seus estudos se você não tem uma garantia que vai permanecer naquele posto de trabalho. Isso afeta diretamente os jovens. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e continuamos falando dessa questão da juventude logo mais. Todo final de semana você está convidado a assistir o DocCut, espaço reservado para documentários produzidos pela CUT Alagoas e entidades parceiras. A cada mês você confere um documentário novo com os mais variados temas. DocCut todos os sábados às 11h30 da manhã e aos domingos às 1h30 da tarde. TV Com, 10 anos de compromisso com a sociedade. Nós voltamos aqui do intervalo com a entrevista com Luciano Rodrigues, que é secretário de Juventude da CUT Alagoas. Luciano, agora vamos falar do Plano Brasil Mais Seguro, né? Certo? Que foi lançado agora há uns meses pelo governo e justamente aqui, né, que é onde que o foco maior da violência em todo o Brasil, e violência a gente sabe que inclui o jovem. Então, de que forma a CUT ela está vendo esse projeto? Bom, veja bem, Daiane, esse projeto é bom, é importante, mas esse projeto só visa a combater a consequência de um problema maior, que é a desigualdade social que nós temos aqui no nosso estado. Maceió é a última capital no índice de desenvolvimento da educação básica, o IDEB. Ou seja, enquanto nós não melhorar os nossos índices na educação, na saúde, no esporte, na cultura e no lazer, vai continuar com esses problemas de violência. Não adianta nós fazer uma força-tarefa, entrar numa comunidade, pegar aquele jovem que está à margem da sociedade, que está traficando, que está no mundo do tráfico, tirar ele e colocar ele numa cela. Isso não adianta, isso não vai resolver o problema. Isso é só um paliativo que, assim que você tirar aquele jovem dali da favela, da comunidade, vai ter outro no seu lugar. Nós temos que ter políticas públicas de qualidade voltadas para a educação,
para cultura, esporte e lazer, para que o jovem tenha seu tempo ocupado. Oficinas culturais nas comunidades já seria um grande avanço, ou seja, uma escola de tempo integral para que o jovem permaneça o dia todo lá na sala de aula, estudando música, estudando cultura, já ajudaria bastante. Agora, da forma que está sendo aplicado esse projeto aqui em Alagoas, daqui a 2 anos ou 1 ano vai voltar os índices de criminalidade, vão voltar maior, porque o crime é organizado. O crime tem a capacidade de se preencher desse vazio que tem nas comunidades, quando o poder público não chega lá com as políticas de qualidade, o crime ocupa esse espaço e, de certa forma, quem vai ser mais vulnerável é os jovens que estão ali, sem uma escola de tempo integral, sem cultura, sem esporte, sem lazer. Ou seja, do jeito que está, esse projeto é um mero paliativo que daqui a uns anos volta tudo novamente. Certo. Agora, e com relação ao projeto Juventude Viva, certo? Que a gente viu também o lançamento aqui em Maceió, que é a diminuição das taxas de homicídio com a juventude negra. Como é que você está acompanhando esse projeto? Olha, esse projeto que vem um para complementar o outro, o projeto Juventude Viva, para o fim do extermínio da juventude negra, também funciona da mesma forma. Eu acho que esse é um projeto muito bom, mas tem que ter o acompanhamento dos movimentos sociais. Ou seja, associações de bairro tem que estar por dentro desse projeto, associações de moradores, de agricultores, que também tem uma parte da zona rural que é muito atingida nas nossas cidades, na zona rural. Ou seja, se não tiver acompanhamento dos movimentos sociais, ficar só na mão do governo do estado, aí fica complicado. Porque os jovens da comunidade, o pessoal da comunidade é quem tem que ser ouvido de como vai ser aplicado esse projeto. Ou seja, é um projeto interessante que traz esporte, traz cultura para as comunidades, mas tem que ter a participação direta dos movimentos sociais nesse projeto. E há alguma garantia de que realmente esse projeto ficará só na mão do Estado, que essas comunidades elas não vão poder realmente acompanhar isso? A princípio, como se está no projeto, vai ficar tudo na mão do Estado. Mas nós, da Central Única dos Trabalhadores, junto com alguns movimentos sociais aqui do Estado... Como vocês pretendem acompanhar isso? Nós vamos tentar criar tipo um conselho para que acompanhe de perto esse projeto, para que a gente possa colocar esse projeto, focar ele nas principais causas das comunidades. E quem só pode fazer isso são os moradores daquela comunidade, que vão dizer, olha, nós aqui estamos precisando de uma quadra para que possa ter esporte, para pivetada. Aqui tem uma escola grande que se trabalhar ela em tempo integral melhoraria bastante. Ou seja, a comunidade que tem que dar o direcionamento a esse projeto. Ok, Luciano, muito obrigada pela sua entrevista. Nós entrevistamos aqui Luciano Rodrigues, que é secretário de Juventude da CUT Alagoas. Obrigada, Luciano. Obrigado. E essa edição do programa Eu Quero Ver fica por aqui. Você pode continuar nos acompanhando acessando o nosso blog através do euquerovercute.blogspot.com e também através da nossa página no Facebook, Programa Eu Quero Ver. Você pode também nos enviar qualquer sugestões de pautas através do nosso e-mail euquerovercute@gmail.com. E eu também me despeço por aqui, já agradecendo todo esse tempo juntos e a colaboração de vocês, telespectadores. Tenham todos um ótimo final de semana. Eu quero ver a luta se fortalecer. Eu quero ver a mudança acontecer. Eu quero ver como será afinal quando o povo descer o morro e não for carnaval.